a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Glória a Deus. Mesmo sentado, irmãos, vamos ler o Salmo. Vamos ler esse Salmo, ele é pequeno, vamos ler ele todo. Amém? Amém. Vamos lá. Salve o Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala uma falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem assofre. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, dessa geração nos dará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vivos, os filhos dos homens são exaltados. Aleluia. Então, amada igreja, você entendeu? Amém. A palavra de Deus, né? Nós precisamos, temos necessidade, né? De abraçar a palavra do Senhor, né? Abraçar ela, abraçar. Eu sempre falo isso na minha vida espiritual, falo com a minha esposa, converso com meus filhos e falo, meus filhos, nós andamos no mundo, nós estamos no mundo e lidamos com o ser humano é falho. O ser humano, a tendência dele é mais para o lado do mal do que para o lado do bem. E o salmista Davi fala que o salva no Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos fiéis, irmãos. Por isso eu falo, dia e noite eu falo na igreja. Quando estou conversando individual, eu falo com os irmãos. Por onde eu ando, eu sempre digo, confiar somente em Deus. Somente em Deus. Nós escutamos as pessoas, temos o direito de escutá-las, mas acreditar devemos somente em Deus, porque muitos batem nas suas costas, muitos dizem eu sou e tal, mas no final se tornam falsos. Se tornam falsos porque a natureza humana é falsa. Por que ela é falsa? Porque não existe uma pessoa mais amável do que Deus, e o homem é falso até com Deus. Está entendendo? Os homens usam o nome de Deus, se vendem por causa de coisinhas poucas. Aleluia, coisas banais. Eles deixam de estar com Deus. Tiramos o exemplo de Adão e Eva. Foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Eles eram igual a Deus, sabiam das coisas boas. Aquilo que Deus faz para mim é essencial. Eu não preciso ir além daquilo que Deus fez. Deus fez Adão e Eva igual a ele. O lado do mal não precisava o homem saber. Aleluia! Mas por causa da serpente, os olhos de Adão e de Eva se abriram para o lado do mal. Porém, se afastou de Deus. Então o que aconteceu com Adão e Eva? Eles já sabiam o bem, eram igual a Deus. O mal para eles não era importante. Eles sabiam o outro lado, porque o dia que eles soubessem, eles iam se afastar de Deus, porque eles iam praticá-lo. Eles não iam só saber, Deus sabe o bem e o mal, só que Deus só quer praticar o bem. Você está entendendo a Bíblia? Amém. Vocês estão ouvindo? Amém. Tem gente que sabe o bem, mas quer praticar o mal. Você está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, não precisa você sair daqui lá para fora, ou para outro lugar, para dizer que Deus, porque aquele lugar ali o pastor
O Deus que está aqui, irmãos, Ele te contempla debaixo das maiores profundezas dessa terra. Não mesmo. O que Deus quer é que eu fique sabendo bem. Eu praticando bem, eu não vou praticar mal. E foi por isso que Ele fez Adão e Eva só sabendo o bem. Porque o bem era importante para eles. O bem, irmão, o bem, irmã, é importante para nós. Você está entendendo? Você perdoar, você amar. Um amor, entenda bem, o amor. Presta atenção, olha o teu irmão e fala, o amor. Que a Bíblia fala. Não é concordar com coisa errada. Isso não é amor. É falsidade. O amor é o amor, irmão. A Bíblia diz que quem ama corrige. Se Deus me ama, Ele corrige o Antônio. Se Deus te ama, Ele corrige você. E Ele é fiel. E o salmista da Bíblia diz aqui, ó, bem claro: salva-nos, Senhor, porque falta um homem benigno, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. A gente tem que pedir a Deus para salvar-nos, além da nossa salvação que já está garantida pelo poder do sangue de Jesus, quando aceitamos a Cristo, né? Confessamos com a nossa boca, falamos isso nessa semana. Tem muita gente que está confessando Jesus de boca, mas não de coração. O coração crê, com a boca confessa. Então tem que falar: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Quando você fala isso, aleluia, o seu nome vai para o livro da salvação. Foi lido aqui no decorrer da semana, alguns irmãos leram. Se não for achado o nosso nome no livro da vida, nós não seremos salvos. Pode frequentar 10, 50 anos, mas se o seu nome não estiver escrito lá, você não é salvo, não será salvo. E temos que preocupar com a nossa salvação, meus irmãos. Temos que preocupar com a nossa salvação. Se preocupa com a sua salvação. E Davi aqui, ele falou: Senhor, salva-nos. Salvar não quer dizer só em termos espiritual, para a salvação no céu. Salvar das falsas pessoas. Salvar-se das más companhias. Salvar, às vezes você está conversando com uma pessoa achando que aquela pessoa é uma crente, achando que aquela pessoa é uma pessoa que até concorda com seus pensamentos. No final, ela é falsa com você. E é isso que Davi estava falando com o Senhor. Os homens benignos, às vezes as pessoas têm cultura, têm estudo, às vezes até têm dinheiro, mas não tem sinceridade. Mas não tem sinceridade. Aí ele disse: Senhor, são poucos os fiéis, os filhos dos homens. Ele não falou que é muito não, irmão. Você está entendendo? Ele não falou que é muito não. Ele não disse que é muito. Ele falou que são poucos. Pede Jesus para te salvar, minha irmã. Aleluia. Pede Jesus para te salvar, meu irmão. Pede Jesus para te salvar. Eu estava descendo agora para a igreja, eu falando com a minha esposa: filha, cada dia eu me afirmo numa coisa. O que é? Confie só em Deus. Aleluia. Eu me apego só em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o do homem é só decepção. A mulher é só decepção. Porque se as pessoas são ingratas com Deus, que o criou, que o fez, que o tolera, que o protege, elas não são sinceras com Deus e comigo que sou pecador, e com você que é pecadora. Abre teu coração e glorifique a Deus. Agora vamos mais à frente, no versículo 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com os lábios e coração dobrado. Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós aprendemos ontem no Senhor